A música nunca nasce do vácuo, né? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a de que toda obra musical está, na verdade, um diálogo constante com outras e muitas vezes de jeitos que a gente nem imagina. Quem nunca passou por isso? Aquele momento em que se está ouvindo uma música e, de repente, pá! Uma melodia, um trechinho familiar de outra obra aparece ali no meio. É uma experiência super comum, e existe toda uma teoria que nos ajuda a entender como e por que isso acontece. E a base para a gente entender isso está nessa ideia genial da teórica Júlia Kristeva. Ela diz que nenhuma obra de arte, seja um livro, um filme ou uma canção, surge do nada. Cada peça é, na verdade, costurada com fios de outras obras que vieram antes. É um grande mosaico. O nome que se dá para isso é intertextualidade, um termo que ficou famoso com pensadores como a própria Kristeva e o Roland Barthes. Só que, sabe como é? A palavra acabou virando um guarda-chuva para tanta coisa que às vezes fica um pouco vaga. E é aqui que outro teórico entra em cena para nos dar umas ferramentas mais afiadas. Esse é o Gérard Genette, um teórico francês que foi além e desenvolveu um sistema mais detalhado que ele chamou de transtextualidade. Ele basicamente nos oferece uma maneira mais organizada de analisar como os textos, e aqui a gente inclui a música, se relacionam de fato. E o Genette dividiu essa grande ideia em 5 categorias. Pensa nisso como um verdadeiro kit de ferramentas para a gente decifrar essas conversas. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. Primeiro, a intextualidade. Para Genette, o sentido aqui é bem literal, bem direto. É a presença física de um texto dentro de outro. Na música, seria como ouvir uma citação clara de uma melodia de Mozart no meio de uma música pop. É explícito, está ali na cara, não tem como confundir. Depois vem a paratextualidade. Basicamente, é tudo que fica ao redor da obra principal, a moldura dela. Pensa no título de uma sinfonia, nas notas do encarte de um CD, na arte da capa de um álbum. Não é a música em si, mas prepara o terreno, sabe? Cria uma expectativa e molda o jeito que a gente vai receber aquela obra. A terceira ferramenta é metatextualidade. Essa é fácil, é a relação de comentário. Sempre que alguém lê uma crítica de um show ou uma análise acadêmica de uma peça musical, é isso que está acontecendo. É um texto falando explicitamente sobre outro texto. É a conversa analisando a própria conversa. E agora, a gente chega no ponto central da nossa análise, a hipertextualidade. É aqui que uma obra inteira nasce de outra, seja transformando ou imitando. Não é mais só uma citaçãozinha, é uma releitura completa. E é aqui que a conversa fica mais profunda. E por último, a arquitextualidade. Pensa nisso como um contrato invisível entre a obra e quem a escuta. É o que faz a gente ouvir uma música e na hora identificar, isso é um blues ou isso é uma sonata. É o reconhecimento do gênero, do estilo, da sua arquitetura mesmo. Para a gente visualizar melhor a hipertextualidade, o Genette usa uma metáfora genial, a do palincesto. Sabe aqueles pergaminhos antigos que eram raspados para um novo texto ser escrito por cima? Então, mesmo com o texto novo, os traços do original ainda ficavam ali, visíveis por baixo. Uma obra escrita sobre a outra. E dentro da hipertextualidade, existem 2 operações principais. A transformação, que é quando se pega uma obra específica e a modifica, e a imitação, que não foca numa obra só, mas emula um estilo inteiro de um artista ou de uma época. E aqui está a genialidade do sistema do Genette de forma bem visual. Ele criou essa grade para classificar as obras hipertextuais. Na vertical, a gente tem a intenção, o regime, se é para ser divertido, satírico ou sério, e na horizontal, o método, se é transformação ou imitação. Ok, chega de teoria, né? Vamos ver como isso tudo soa na prática. O próprio Genette achava que a música era um campo incrivelmente fértil para este tipo de análise, talvez até mais que a literatura. Nosso primeiro exemplo se encaixa ali na caixinha da transformação com uma intenção séria. A famosíssima habanera da ópera Carmen, do Bizet, é na verdade o que Genette chama de transposição. O hipertexto do Bizet pega a melodia de uma canção popular da época, o hipotexto El Arreglito, de Radier, e a eleva, a transforma numa área de ópera icônica. Ele não estava só copiando, ele estava legitimando e imortalizando uma forma popular dentro da alta cultura. Agora vamos para um exemplo mais brincalhão. Uma transformação com uma pegada satírica. O que o compositor Erik Satie fez aqui é simplesmente genial. Ele pegou uma sonatina de estudo bem simplesinha do Clementi, o nosso hipotexto, e a reescreveu com um tema todo pomposo e cômico sobre a vida de um burocrata. Genette chama isso de travestia.
É uma crítica cheia de humor à rigidez do ensino de música, aplicando um tema grandioso a uma música trivial. E para fechar, nosso último exemplo vai para outra coluna da tabela, a imitação, feita de um jeito totalmente sério. Na sua sinfonia clássica, o Prokofiev não está transformando uma obra específica. O que ele faz é imitar com perfeição o estilo de um compositor da era clássica, como Haydn. É o que Genetti chama de pastiche sério ou forgeria. Não é uma falsificação, claro, mas uma recriação magistral. É o Prokofiev do século XX dialogando com o passado para encontrar clareza num mundo que estava cada vez mais caótico. Tá, mas e aí? Qual a importância disso tudo? Entender a transtextualidade não é só um exercício acadêmico, não. É algo que pode mudar, e muito, o jeito que a gente ouve e se conecta com a música. Isso nos dá um novo par de óculos, um novo jeito de ouvir, permite enxergar a história da música não como uma linha reta de obras geniais isoladas, mas como uma rede toda conectada, um diálogo que nunca acaba. Revela as camadas de significado escondidas debaixo da superfície. E a grande lição é essa. A música está o tempo todo se referindo, transformando, imitando e comentando sobre si mesma. É uma conversa que atravessa séculos. Então, a pergunta que fica é: que conversas secretas será que estão escondidas na sua música favorita? Que textos antigos estão sussurrando por baixo daquelas melodias que a gente tanto ama? A caça ao tesouro sonoro está só começando.